O único caminho possível para entender a situação atual entre Israel e Palestina é voltar nossos olhares à história. Através dela, veremos como a situação chegou até aqui e se algum dia sequer foi diferente. Neste vídeo, você vai aprender as origens do conflito, o papel da religião nessa história e como se desenvolveram os diferentes acordos e ataques ao longo dos anos. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Apesar de uma notícia bem atual, a história entre israelitas e palestinos começa há muito tempo atrás. E quando digo muito tempo, me refiro a tempos bíblicos. A Palestina, que tem sua história narrada na Bíblia há mais de 2.500 anos antes de Cristo, era conhecida como Terra Santa ou Terra de Canaã, país dos descendentes de Abraão e Noé. Os filisteus, que hoje chamamos de palestinos, habitaram aquela região primeiro. Os hebreus, povo judeu e israelense, chegaram à região depois, já que após terem saído da Caldeia, os filisteus foram direto para Canaã, e os hebreus foram escravizados no Egito, até a libertação pelas mãos de Moisés. Quando ocorre o êxodo em aproximadamente 1500 a.C., a terra prometida por Deus, a qual Moisés conduzia o seu povo, se encontrava já povoada por filisteus. Após os primeiros conflitos conhecidos entre estes dois povos naquela região, os hebreus fixaram-se na Galileia, próximo ao Rio Jordão. A partir deste período, os judeus teriam grandes líderes como Davi e Salomão, e ocorre também a fundação de Jerusalém, na terra de Israel. Este local futuramente será motivo de discórdia entre estes dois povos que o consideram sagrado. Com a morte de Salomão, toda a região dos judeus e filisteus iria passar por mudanças drásticas. Após a morte de Jesus, a região onde viviam os judeus era dominada pelo Império Romano. No ano 70 d.C., os judeus entraram em guerra contra Roma para tentar retomar o seu território e acabaram sendo expulsos. Em 130, mais uma vez os judeus tentariam retomar o seu lar. Porém, sendo derrotados pelo imperador Adriano, não só foram expulsos, como também punidos por ele, que rebatizou o reino de Israel, chamando-o de Palestina, nome ligado diretamente aos filisteus, que eram um dos principais inimigos dos judeus. Com a expulsão pelos romanos, a grande diáspora judaica, isso é, a dispersão do povo para as várias regiões do mundo, iria começar. Ao longo dos próximos séculos, muitos conflitos iriam mais uma vez remodelar a região. Até o século VII, apenas cristãos e judeus viviam no território palestino. Porém, com o surgimento do islamismo durante este período, as coisas ficariam mais agitadas. Os muçulmanos reconheciam a importância da região da Palestina e até chegaram a tomar o território em 637. Com as cruzadas a partir de 1095, é difícil narrar tudo o que aconteceu, já que a troca de poderes ao longo dos séculos não é fácil de acompanhar. Mas, para chegarmos a um tempo mais próximo de nós, é importante saber que após a queda do Império Bizantino em 1453, pelas mãos do Império Turco-Otomano, a região da Palestina iria ficar sob o domínio otomano até o final da Primeira Guerra Mundial, e é aqui que a disputa entre judeus e palestinos iria começar a tomar o formato que hoje conhecemos. Após a Primeira Guerra, foi firmado na Conferência de Paris um pacto entre as nações vitoriosas. Diversas regiões iriam ficar sob a tutela de potências até atingirem a sua independência e estabilidade política. Em 24 de julho de 1922, a Liga das Nações confirmou um mandato que garantia a administração da Palestina aos britânicos. Desta data até 1948, a região e toda a sua questão política iriam ser conduzidas pelo governo britânico. Voltemos nossa atenção à população da Palestina. Em 1922, quando os britânicos assumiram o controle da região, viviam ali apenas 82 mil judeus, número bem pequeno comparado à maioria esmagadora de muçulmanos palestinos. Os judeus, desde aquele período da diáspora após o Império Romano, se espalharam pelo mundo e também foram perseguidos em diversas regiões. Na Idade Média, temos incontáveis situações onde o povo judeu foi julgado culpado por catástrofes ou qualquer situação negativa. Na Europa Oriental, os pogroms, que eram linchamentos coletivos dos judeus, eram bem frequentes. Diante de todos estes ataques e antissemitismo, surgiu o movimento sionista no fim do século XIX. Theodor Herzl é considerado o pai do sionismo. Este movimento buscava a retomada da terra prometida por Deus ao povo judeu, desde seus antepassados mais antigos. Sendo assim, era um movimento de acolhimento do povo judeu espalhado por todo o mundo e um chamado para retomarem a terra prometida. Em 1897, um congresso sionista expressou o desejo da criação de um Estado de Israel. Em 1917, o plano sionista foi apresentado ao governo inglês, este que respondeu positivamente ao plano na chamada Declaração de Balfour, que era favorável a estabelecer os judeus na Palestina, mas sem excluir os povos não judeus de lá.
Como a tutela da Palestina a partir de 1922 estava com os britânicos, começa então uma grande onda migratória de judeus de todo o mundo entrando no território da Palestina. De 1920 a 1929, imigraram legalmente para a Palestina em torno de 100 mil judeus, excluindo muitos mais ilegalmente da conta. De 1929 até 39, a imigração seria de 232 mil, e até 1946, a população judaica na Palestina já era de 608 mil. A administração britânica, naquele momento, era favorável aos judeus, então não demorou para haver uma resposta do povo palestino. As comunidades árabes eram contra a gigantesca imigração que estava ocorrendo, e isso fez com que líderes muçulmanos declarassem repúdio à imigração judaica. Brigas, tumultos, linchamentos e mortes. Isso foi o que ocorreu com a bagunça que começou a surgir sob o domínio britânico. Acontece que as entidades judaicas eram reconhecidas pelos britânicos e as palestinas não. Neste período, as brigas eram tantas que os judeus formaram a própria força para se defender e atacar, a chamada Haganah. A partir de 1930, uma figura iria surgir para mudar tragicamente a situação para os judeus. Por conta da perseguição nazista de Hitler, a migração de judeus para a Palestina começou a aumentar muito, e os britânicos tiveram que literalmente estipular cotas anuais e limite de aquisição de terra para os judeus na Palestina. Isso não adiantou nada, como já dito, também ocorriam imigrações ilegais, e isso continuou aumentando a tensão. Em 1936, uma conferência tentou pela primeira vez resolver o conflito separando Palestina e Israel. Os judeus aceitaram a divisão, mas para os palestinos aquilo foi uma afronta e novas ondas de tumulto surgiram. Em 1939, uma nova tentativa de divisão foi feita, e desta vez os palestinos aceitaram, porém, ironicamente, os judeus não. Se você acha isso complicado, calma que vai piorar muito. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, os árabes muçulmanos da Palestina se aliam à Alemanha nazista, já que tinham um inimigo em comum, os judeus. Como bem sabemos, a Alemanha perdeu, mas o povo judeu foi quem sofreu o pior golpe, talvez um dos piores da história. O Holocausto, a partir do fim da guerra, alimentou a ideia da criação do Estado de Israel por toda a comunidade internacional. Por conta das atrocidades do Holocausto, mais judeus partiram para a Palestina, e para os britânicos a situação estava ficando insustentável. Quando tentaram frear a imigração, foram respondidos com revoltas do povo judeu, que a esta altura queriam ocupar o território e tornar Israel livre também do domínio dos ingleses. Em 1947, mais uma tentativa de partilha do território surgiu. A repartição foi feita por um comitê da ONU, que contou até com a participação do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha. A chamada Resolução 181 fez a seguinte repartição. Foi dado aos judeus 56% do território e 44% aos palestinos, que eram muito maiores em população, enquanto Jerusalém seria um local neutro controlado pela ONU. Como esperado, os judeus aceitaram, mas os palestinos não. O Haganah e outros grupos judeus expulsaram o exército palestino das regiões que foram delimitadas pela ONU. Para os britânicos, a situação ali chegou ao fim, e eles iriam retirar as suas forças da Palestina. Um dia antes disso acontecer, em 14 de maio de 1948, a agência judaica proclamou a independência, nomeando o país de Israel. Com a saída dos ingleses, os adversários ficariam cara a cara e deram início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Liga Árabe, formada por Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, invadem Israel. No entanto, pela falta de armamento e unidade entre as suas forças, foram derrotadas após um ano de guerra, dando espaço a um cessar-fogo. Como consequência da vitória de Israel, 700 mil palestinos foram exilados, e em maio de 1949, Israel foi aceito como Estado-membro da ONU. Durante a década de 50, a militância contra Israel iria dar início a novos conflitos, e especialmente na região da faixa de Gaza, essa que estava sob o domínio e controle do Egito. Em 1956, Israel estabeleceu uma aliança com a França e com a Grã-Bretanha para ter acesso ao canal de Suez. O problema é que o Egito, que sob o comando de Nasser havia nacionalizado o canal, ainda estava em estado de guerra com Israel. Estes invadiram o Egito e tomaram a península do Sinai e Gaza, porém recuaram após a pressão soviética e americana. A situação somente se agravava. Os países árabes não queriam manter relações com Israel, e árabes nacionalistas já expressavam o desejo de destruição de Israel e dos judeus. Como os palestinos não tinham uma liderança que os representasse, surgiu em 1964 na Jordânia, pelos grupos que lutavam pelos direitos palestinos, a Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP. Apesar de parecerem unidos pelo mesmo objetivo, na verdade a OLP tinha alas mais radicais e violentas e outras que pendiam para a negociação. Em 1967 iria ocorrer a chamada Guerra dos 6 Dias,
quando Israel lançou um ataque surpresa contra o Egito, Jordânia e Síria. Com este combate, a tensão aumentou, já que Israel tomou territórios como Sinai, Gaza, Cisjordânia e toda a cidade de Jerusalém, que também tem grande valor para os palestinos. Para Israel, o ataque foi uma prevenção contra o Egito, e segundo os palestinos, foi apenas um pretexto para a tomada de novos territórios. A essa altura, o seu cérebro já deve ter dado um nó com tantos conflitos, mas acontece que essa é realmente a realidade naquela região, e não parou por aí. Após a Guerra dos 6 Dias e a perda da Cisjordânia, Yasser Arafat, líder da OLP, tentou dar um golpe e controlar a Jordânia. Acontece que o golpe falhou e todos os seguidores da OLP acabaram indo para o sul do Líbano. Em 1973 ocorreu a Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, uma data santa para os judeus. Aproveitando-se dessa data, o Egito e a Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. No entanto, foram derrotados, já que Israel recebeu ajuda militar dos Estados Unidos. No meio de tantos ataques e guerras, aconteceram mais tentativas de acordo de paz. Em 1974, foi declarado pela Liga Árabe que a OLP era a única representante legítima do povo palestino. E também houve o reconhecimento da Assembleia Geral da ONU de que a OLP seria a única entidade que representava os assuntos referentes à Palestina. Em novembro de 1977, iniciaram-se negociações de paz que levariam aos chamados Acordos de Camp David. Israel e Egito, mediados pelos Estados Unidos, se comprometeram com a paz. O Egito abriu mão da faixa de Gaza e reconheceu o Estado de Israel, e estes devolveram a Península de Sinai. Por este acordo, os líderes de ambos os países receberam o Nobel da Paz. No entanto, o líder egípcio, anos mais tarde, foi assassinado por extremistas por entregar a faixa de Gaza. Por mais que este acordo mostrasse algum sinal de progresso, ele não veio. Apesar da OLP ser reconhecida pela ONU, para alguns países e Israel, eles eram terroristas e foram atacados em 1982 no sul do Líbano, para onde haviam fugido após a Guerra dos 6 Dias. Israel desmontou bases da OLP, que respondeu com ataques com mísseis. A década de 80 foi marcada por diversos conflitos e instabilidade na região, entre os israelenses e o movimento Jihad Islâmico, este que era o grupo fundamentalista mais ativo na Palestina até então. Em 1987, ocorreu a chamada Primeira Intifada, um levante popular palestino que eclodiu na faixa de Gaza e Cisjordânia contra as forças de ocupação de Israel. A violência e ódio entre os dois povos só aumentou após este episódio. Foi durante o período da Primeira Intifada que surgiu um grupo hoje muito conhecido, o Hamas, ou Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas tinha uma posição muito agressiva quanto à situação da Palestina. Em sua carta de fundação estava descrita a destruição total do Estado de Israel. Finalmente chegamos na década de 90, que é quando acordos de paz entre Israel e os representantes da Palestina iriam ocorrer. Os representantes políticos, sendo Yasser Arafat do OLP e o primeiro-ministro israelense, foram mediados por Bill Clinton e costuraram os chamados Acordos de Oslo, de 1993. A partir deste acordo, a OLP passou a ser chamada de Autoridade Nacional Palestina e a reconhecer o Estado de Israel. Os palestinos ganharam autonomia na faixa de Gaza e em Jerusalém Ocidental. No entanto, a Cisjordânia foi dividida em regiões onde ainda havia a presença do exército israelense, e para outras regiões ocupadas nada mudou. Entrando no século XXI, a situação ainda está longe de mudar ou melhorar. Após os acordos de Oslo e também acordos entre Israel e Jordânia, os palestinos viviam em situações precárias. A realidade socioeconômica se deteriorava, e temos que se lembrar da seguinte questão: todos estes acordos ditos até agora não eram considerados pelo Hamas ou por outros grupos extremistas. Israel continuava criando assentamentos judeus em áreas que não lhe pertenciam, e o Hamas promovia ataques que matavam judeus civis, que resultavam em mais conflitos. Com o escalar da disputa novamente, surge a segunda intifada pelo Hamas, esta que contou até com ataques suicidas de membros do grupo. Com estes ataques, os americanos e Israel consideraram o Hamas como um grupo terrorista, o que resulta na construção de uma cerca de segurança na divisa com a Cisjordânia. Em 2006, após ataques do grupo xiita Hezbollah, teria início a Segunda Guerra do Líbano. O Hamas, após o fim da Segunda Intifada, acabou tomando controles de partes da faixa de Gaza da OLP, e é nesta região que muitos dos últimos conflitos iriam ocorrer e estão acontecendo nos dias atuais. Em 2008, o Hamas disparou foguetes contra Israel, este que respondeu com ofensivas terrestres e ataques aéreos. Em 2014, mais uma vez essa situação se repetiu, e a verdade é que até o ano que estamos vivendo, a tensão nunca diminuiu. Depois de todos os conflitos narrados aqui, a primeira coisa que fica clara é que é uma situação triste e complicada.
Por mais que ao longo dos anos negociações diplomáticas tentem resolver a divisão da Palestina, o fator religioso tanto para israelenses quanto para palestinos ainda é muito forte. Para os israelenses, a terra é uma herança de seus ancestrais e uma promessa de Deus a eles, sendo assim sua por direito. Para o Hamas e outros grupos islâmicos mais extremos, aquela terra também é sagrada, e para recuperá-la não é necessário só o território, é necessário também a destruição de Israel, estes que são considerados invasores. É claro que não estou generalizando, este é um vídeo sobre história e não política. Podemos ter certeza que em ambos os lados há pessoas que desejam resolver o conflito de maneira pacífica. Afinal de contas, em todos os conflitos que narrei, milhares de civis perderam suas vidas, assim como estamos vendo acontecer agora. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender pelo menos um pouco deste conflito, e também é claro que você procure saber ainda mais sobre a situação, indo atrás de mais informações. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e comentário, e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Siga o Instagram do canal que está aí na descrição, e por enquanto espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais!